É importante falar sobre fonoaudiologia porque eu observo que muitas pessoas não sabem o que é fonoaudiologia. O fonoaudiólogo atua desde o recém-nascido até a terceira idade. Tem atuação do fonoaudiólogo dentro da escola, dentro de casas de repouso, dentro dos hospitais com o recém-nascido. São os bebês que nascem prematuro e que não conseguem mamar. Então há necessidade de uma estimulação, de um trabalho específico para que essas crianças consigam se amamentar e sair mais rápido do hospital. Há um outro trabalho também feito com os idosos ou pacientes que sofreram alguma lesão neurológica e que não conseguem mais engolir ou comer da forma como eles conseguiam antes. Outra área de atuação muito importante do fonoaudiólogo é dentro da mídia, né, com os profissionais que trabalham com a mídia. Então é importante eles cuidarem dessa voz, saberem o que fazer para não perder o instrumento de trabalho deles. Então é infinita as abordagens que o fonoaudiólogo faz e que eu percebo que a população desconhece. Fonoaudiologia é a ciência que estuda a área da comunicação humana. A comunicação humana abrange diversas áreas, entre elas a linguagem oral, que é a fala, a linguagem escrita, a voz, a audição e a motricidade oral, que envolve os músculos da face e os movimentos que a gente faz com esses músculos, né? A mastigação, a deglutição, que é o engolir, e a respiração. São as áreas de atuação do fonoaudiólogo. É importante a gente abordar aqui as principais dúvidas que aparecem no consultório. Os pais que percebem que seu filho é desatento, tem dificuldade de memória e eles querem saber se isso tem alguma coisa a ver com a aprendizagem, com o processo da aprendizagem. Tem sim, normalmente as crianças que têm alguma dificuldade com a memória e com a atenção desempenham um pouquinho abaixo do esperado na escola. Não significa que todas elas vão ser assim, algumas conseguem caminhos diferentes, outras necessitam de alguns estímulos. Todo tratamento ortodôntico precisa do tratamento fonoaudiológico? Não, não é todo tratamento que vai precisar chegar ao tratamento fonoaudiológico. Há pacientes que vão se adaptar sozinhos, sem a intervenção do fonoaudiólogo. Muitas vezes o paciente dá conta dessa adaptação sozinho. Outras vezes ele precisa da ajuda de um profissional e é o fonoaudiólogo que trabalha com essa musculatura da língua, do lábio e da bochecha, que envolve essa parte dura que o dentista trabalhou, que foi o dente e o osso. Outra dúvida muito frequente é quando a criança tem alteração no processamento auditivo central. O que é esse processamento auditivo central? É o que a criança faz com aquela informação que ela ouve. Algumas crianças não conseguem focar a atenção auditiva somente naquilo que ela quer. Então, todos os barulhos do ambiente, né? O amigo falando, o lápis caindo, criança passando pelo corredor, tem a mesma importância que o professor falando. E isso vai comprometer muito o desempenho escolar, se esse problema tem a ver com surdez. Não tem nada a ver. A criança que tem processamento auditivo central não é surda. Inclusive, ela só pode ser encaminhada para o exame do processamento auditivo central se ela tiver audição normal. Esse exame vai apenas investigar o porquê que ela não consegue focar a atenção auditiva dela aonde ela quer. Muitas pessoas me perguntam, toda criança que escreve errado tem dislexia? Não, não é toda criança que escreve errado que tem dislexia, né? Então é preciso fazer uma investigação, avaliar os devidos encaminhamentos para descobrir. Agora, toda criança que escreve errado tem um sinal que precisa ser investigado. Verdadeiro. A dislexia é um transtorno específico na compreensão da leitura, da escrita e da soletração. São indivíduos que têm dificuldade nessas habilidades aí. Então, ele lê e não consegue compreender, ele vai escrever e escreve muito menos do que ele sabe,
tem uma dificuldade grande em soletrar palavras, então a relação entre a fala e a escrita é um processo muito difícil para eles. É muito importante eu dizer que o disléxico tem a inteligência normal, muitas vezes até acima da média. E uma das coisas que faz a gente fechar esse diagnóstico, que é um diagnóstico muito difícil, é que há uma discrepância entre a capacidade que esse indivíduo tem de aprender e de colocar esses conceitos, né, de se expor, com o desempenho dele escolar. Então, quando você faz uma prova oral nessa criança, nesse indivíduo, você vai ver que o conhecimento dele está até além do que você esperava. Mas se você der a prova escrita para ele, vai vir uma prova muito inferior ao que ele sabe. O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, é muito importante o neurologista, muitas vezes a criança vai ser encaminhada para uma avaliação neuropsicológica, o fonoaudiólogo e a escola ajudam muito para fechar esse diagnóstico e é um diagnóstico que acaba beneficiando muito o paciente porque ele acaba tendo o direito de fazer essas provas orais. A dislexia é hereditária, então normalmente essas crianças que apresentam essas queixas, tem alguém na família, quando a gente investiga, que tem um dos mesmos sintomas que essa criança apresenta. Os problemas mais comuns dentro da linguagem oral são os distúrbios articulatórios, são as famosas trocas de letras. Acontece principalmente quando as crianças trocam uma letra pela outra quando vão falar uma palavra. Então, em vez de falar cavalo, elas falam tavalo. Em vez de falar chupeta, ela fala teteta. Ou então ela omite algumas letras na hora de falar. Ao invés de falar carro, elas falam cal. Ao invés de falar bola, elas falam boa. Ou ainda as distorções, onde o som não é trocado, mas ele sai estranho, sai com um chiado. Ao invés de falar sapato, elas falam chapato. Ao invés de falar xícara, elas falam xícara. Então sai um som distorcido. Todas essas patologias são trabalhadas no consultório, na terapia fonoaudiológica, através de exercícios específicos. Aos 3 anos de idade, a criança já tem condições de estar com um quadro fonoaudiológico íntegro. O que isso significa? Aos 3 anos, a criança tem condições de estar falando todos os sons da fala. Isso não significa que todas as crianças têm que estar falando, aos 3 anos, todos os sons da fala corretamente. Elas estão em fase de aquisição de linguagem. Mas se essas trocas, depois dos 4 anos e meio, persistirem, é legal fazer uma investigação e saber por que isso está acontecendo. É muito importante para os pais, né, ou os cuidadores, quem mais fica ao lado da criança, oferecer a ela o modelo correto de fala. É através desse modelo que a criança vai receber a pista para que ela adquira a condição de falar corretamente. Então, é comum, às vezes, a gente ver mãe que repete o que a criança fala. Vamos brincar no tavainho com a mamãe. A mãe está deixando de oferecer uma pista importante para a criança. Ou então, os pais que infantilizam muito para falar com a criança, falam como se fosse um bebê. Isso também deixa a criança sem uma referência importante. Ele precisa ouvir o modelo correto de fala para que ele tenha condições de aprender a falar corretamente. Se por volta de 2 anos e meio, a criança ainda não começou a falar as primeiras palavras, é muito importante os pais procurarem, conversarem com o pediatra e procurarem uma avaliação do fonoaudiólogo e que vai estar investigando um possível diagnóstico para essa demora da aquisição da fala. Então, provavelmente vai passar por uma avaliação com o neurologista para poder saber que caminho tomar com essa criança. Outra patologia muito comum de aparecer no consultório são as disfluências, conhecida como gagueira. Por volta dos 3, 4 anos, algumas crianças, no período da aquisição de linguagem dela, onde o vocabulário está aparecendo, está se estendendo, está se expondo a diversos ambientes, falando na escola, falando com a família, com outros amigos, algumas crianças desenvolvem uma gagueira.
é chamada de gagueira do desenvolvimento. Essa gagueira tende a sumir, tende a desaparecer sozinha, mas em algumas crianças esse período começa a se estender por um tempo grande, por um tempo maior, e alguns pais ou até mesmo a criança passa a ficar angustiada. Então é muito importante procurar um profissional para fazer a avaliação e fazer um diagnóstico diferencial para saber o que está acontecendo com essa criança e passar principalmente as orientações para essa família, para quem fica com essa criança, para saber como lidar com esse período que deve ser transitório. Uma outra informação importante que eu gostaria de deixar registrado aqui é que o desenvolvimento da alimentação acaba interferindo no desenvolvimento da fala. Os mesmos órgãos que eu uso para comer são os órgãos que eu uso para falar. Então, a criança que fica muito fixada numa comidinha mais molinha, come só hambúrguer, salsicha e macarrãozinho como miojo, e não gosta de carne, evita sempre mastigar, tem preguiça de comer, essa criança acaba tendo a musculatura um pouco mais mole, um pouco mais flácida, e muitas vezes isso acaba aparecendo na fala. Então tem crianças que falam um pouquinho mais molinho, sem conseguir ter uma força maior na musculatura que envolve a fala. E essa força não precisa de treino específico, a própria alimentação vai dar conta disso, desde que ela tenha uma alimentação correta, né? Então, mastigar alimentos mais duros, com consistência um pouco mais firme, é importante para o desenvolvimento da fala. Sempre quis ser professora de educação infantil, gostava de lidar com criança, de ficar com criança. Só que na época em que eu fiz lá o ensino médio, né? Professor ganhava muito mal, não era uma profissão valorizada, então eu não fui nem um pouco estimulada. E nesse período coincidiu que o meu irmão, caçula, foi fazer fono, né? E eu fiquei encantada, porque eu consegui juntar a área médica com a área da educação, e aquilo para mim foi uma descoberta que me encantou. E aí eu fui atrás dessa profissão e foi a profissão escolhida mesmo. O estar de bem comigo, eu acho que é estar de bem com a vida, né? Estar de bem com a família, estar de bem com os amigos. Eu acho que com o tempo a gente aprende, a maturidade faz isso com a gente aprende que não é todo dia que é bom, tem dia que você está melhor, tem dia que não. Mas para mim é fundamental ter fé, acreditar que isso me leva para algum lugar e que eu estou onde eu devia estar, no momento que eu devia estar, e que eu estou fazendo aquilo da melhor maneira que eu posso fazer. Então, estar de bem com a vida é estar de bem com as pessoas que estão à minha volta.